Oi, oi! Como vocês estão nesse dia? Vim aqui falar algo para vocês que muitas das vezes nós não sabemos como tomar uma decisão, porque temos que tomar decisão, como tomar uma decisão. Então fica comigo até o final. Se você gostar, você compartilha, você curte, para que essa palavra venha chegar a vários lugares, no quatro cantos da terra. Que às vezes você vai falar, essa palavra não é para mim, mas pode ter certeza que pode ser para alguém que você ama, para alguém que você quer bem. Não é verdade? Vamos chamar as pessoas, vamos convidar, falar assim, vamos lá ver a live, tá no ar. Vamos convidar. Deus é com cada um de vocês. Nunca se esqueça disso. Deus ama vocês. Às vezes você pode falar, não sei, tá tudo tão difícil, nada melhora, cada vez piora, mas enquanto você tiver com essa mentalidade de negatividade, nada vai melhorar. Porque muitas coisas estão na nossa cabeça. Não é por aí não. Se eu olhar as coisas com dificuldade, se eu olhar as coisas já como um obstáculo gigantesco para me resolver, tem coisas que você vai olhar e vai falar assim, não tem como resolver. Aí você vai procrastinando, você vai deixando para lá. Você vai olhando e vai falando, não é para mim. E são decisões às vezes que você tem que tomar que vai transformar totalmente a sua vida. E você fica esperando, você fica com medo. E o medo muitas das vezes ele paralisa. O medo comum é bom, porque sempre vai deixar a gente em alerta na hora do perigo. Mas o medo excessivo, ele vai paralisar muitas das vezes aquilo que nós temos e queremos fazer. A gente sempre vai achar que não vai dar certo, a gente sempre vai achar que não é para nós, a gente sempre vai achar que é para outra pessoa, menos para mim, menos para você. Mas eu quero te dizer que houve uma mulher na Bíblia que ela não olhou para trás, ela não pensou duas vezes em tomar uma decisão. E ela poderia ter feito qualquer coisa, poderia ter tomado qualquer tipo de decisão, porque nada prendia, não tinha nada que ela poderia falar assim. Ela era livre, ela poderia fazer em qualquer lugar, poderia ir para qualquer lugar, mas enfim, ela resolveu tomar uma decisão. E essa decisão que ela tomou foi tão importante na vida dela. Você pode pensar assim, não, mas aí ela tomou essa atitude, ela fez assim o assado por pena, por dó. Não, ela sabia o que ela estava falando, ela sabia o que ela queria. Então, nessa tarde eu venho falar porque muitas pessoas já conhecem essa história, que é a história de Ruth. A
Aí você vai falar assim, missionária, mas Ruth, a história de Ruth todo mundo conhece. A história de Ruth todo mundo já sabe que o marido dela morreu, o marido de Noemi morreu, depois morreram os 2 filhos, aí ficou Ruth com Orfa, e Noemi chamou as 2 e falou, olha, vocês estão livres para voltar para a terra de vocês. Orfa não pensou 2 vezes, eu posso voltar para minha terra. E foi embora, deu um beijo na sogra e foi embora. Ela poderia fazer isso porque ela era livre para casar novamente, para voltar para sua família. Mas Ruth quis ficar com Noemi. E é aqui que está o poder da decisão. Eu não sei se você já leu a história de Ruth. Está lá Ruth 1,16. Ruth capítulo 1, versículo 16. Ruth, ela não pediu para Noemi para ficar com ela. Ruth em nenhum momento falou assim, Noemi, minha sogra, eu posso ficar com você? Eu posso ir com você? Por quê? Porque Noemi estava voltando para Belém. Noemi estava voltando para a terra dela. Só que Ruth não perguntou, Noemi, eu posso? Veja bem a frase, veja bem a pergunta. Eu posso ir com você? Não. Noemi, quando ela falou que ia com ela, que Ruth iria com ela, Noemi falou assim, mas eu não tenho nada para te oferecer, você está livre, eu estou velha, não tenho mais idade para ter filhos e dá tempo do filho crescer para casar novamente com ela. Mas não foi isso que Ruth fez. Ruth não perguntou para Noemi, não pediu, ela tomou uma atitude, eu vou com você. Aonde quer que tu fores, eu irei. Aqui está fazendo uma pergunta. Eu posso ir, Noemi? Aonde você for, eu posso ir? Não. Aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aqui nós podemos ver que em nenhum momento Ruth pensou 2 vezes em continuar com Noemi. Nós vemos a história de Ruth de várias formas, porque a palavra de Deus, ela se renova cada dia, e cada dia, cada pregador ministra de uma forma essa palavra. Mas aqui eu venho falar sobre o poder da decisão. Por quê? Porque ela em nenhum momento ela falou assim, olha, Noemi, por favor, deixa eu ir com você. Ela simplesmente falou, eu vou com você. Aonde você for, eu irei. Aonde você pousar, eu pousarei. O teu Deus será o meu Deus. Então, o que eu quero falar com você, o que eu quero hoje, abrir os seus olhos. Qual as decisões que você tem que tomar, que ao invés de você tomar, se responsabilizar pela decisão que você quer tomar, se aproveitar a oportunidade de viver um novo, você pergunta, eu posso ir com você? Eu vou lá e naquele lugar eu vou perguntar se me cabe ali naquele espaço.
Eu vou ali e vou perguntar se eu posso, se eu não posso. Ei, nós temos o poder da decisão. Se eu não tiver a decisão, porque entre a decisão e uma ação existe a fé. Quando eu penso, uso a minha razão naquilo que eu quero e deixo que o meu sentimento também, que é a minha parte emocional, me ajude na minha decisão, que é onde eu vou usar a minha fé, que é a coragem de ir sem saber o amanhã, mas sabendo que vai dar certo. É isso que acontece. E muitas das vezes nós ficamos tão preocupados, se vou, se não vou, se é para mudar, se não é, se é para comprar, se não é para comprar, não compro agora. Será que é tempo de eu falar com aquela pessoa? Será que é tempo de eu pedir àquela pessoa? Ei, tome a decisão na sua vida. Tome uma decisão com coragem. Para você tomar uma decisão com coragem, você vai usar o emocional, você vai usar também a sua fé. E a fé é o quê? O firme fundamento daquilo que não se vê, a convicção daquilo que não se vê. Você já está vendo o seu milagre. E Ruth, quando falou para Noemi, ela não falou: ah, porque a senhorinha já está velhinha, já está sem força, então eu vou ficar aqui para cuidar da senhora. Não. Ela foi e falou: aonde tu andares, aonde tu colocar o teu pé, eu vou. Aonde tu dormir, aonde tu morar, eu vou estar no seu lado. E o teu Deus será o meu Deus. Por quê? Porque Noemi conhecia Deus, porque Noemi veio de Belém. E Ruth era moabita, era de outro povo, de outra terra. Como Orfa foi, voltou para a terra dela sem problema. Isso não é trairagem, que muitas das vezes as pessoas falam mal de Orfa, mas foi a decisão que Orfa tomou. Eu posso voltar agora, ter uma nova vida, viver minha vida, ou voltar para os meus familiares, né? Porque era a tradição daquela época. Mas Ruth em nenhum momento pensou em largar Noemi, porque a decisão foi dela. Não foi Noemi falando assim: por favor, Noemi, fica comigo, Orfa foi embora, agora eu vou ficar sozinha. No entanto, que quando Noemi voltou, ela trocou até de nome. Mara, que quer dizer amarga. Ela se tornou uma pessoa amarga de tanto sofrimento, que quando ela saiu de Belém para essa terra, o seu esposo ficou doente. Belém é a terra do pão. Só que Belém estava sofrendo uma grande crise. Aí o esposo de Noemi pegou ela e seus filhos, foram para essa terra. Seus filhos encontrou Orfa e Ruth, se casaram lá. Só que aconteceu que os filhos também de Noemi morreram. E como já tinha passado, né, o tempo da crise, Noemi resolveu voltar, porque o que ela ia fazer naquela terra? Se os parentes dela estavam lá em Belém. Então, o que Ruth ia fazer em Belém se a família dela estava lá, onde ela estava? Mas quando ela decidiu ir com Noemi, foi uma oportunidade que surgiu na vida dela, que ela mudou totalmente de vida,
por causa, boa tarde, Jonathan, a paz do Senhor Jesus, ela foi e a vida dela tomou um rumo totalmente diferente, porque ela também sabia que a sogra dela já estava, com certeza, de idade, não tinha mais força para trabalhar. E ela foi lá, todo mundo conhece a história, ela foi lá, no meio do milharal, enquanto caía a espiga no chão, ela pegava, levava, né, para Noemi, e aquela coisa, que todo mundo conhece a história. Só que aqui eu estou falando da posição de Ruth, por quê? Noemi a chamou e Boaz era o dono daquelas terras aonde Ruth estava indo trabalhar, estava indo pegar as espigas de milho. Só que quando Noemi ficou sabendo que ele que era o dono e ele era parente de Noemi, Noemi foi, a sabedoria, né? E a tradição também do povo dela, explicou a Ruth o que ela deveria fazer. Ruth ouviu o conselho. Quem é que você tem dado ouvido? Você tem procurado conselhos com pessoas experientes, que está vendo além do que você possa ver ou enxergar? Não, eu tomo minhas decisões sozinha, eu sei o que eu estou fazendo. Mas quando Ruth tomou essa decisão de ficar com Noemi, que Noemi viu a fidelidade dela, o amor dela, de Ruth por ela, Noemi quis ver aquela jovem feliz novamente, casada, e falou para ela, explicou o que ela tinha que fazer, explicou o que ela tinha que fazer para chamar a atenção de Boaz. E o que você nesse dia tem que fazer para chamar a atenção do seu Boaz? O seu Boaz, eu não sei se é o seu marido, se é algo que você está querendo realizar e você não sabe como, um problema, uma enfermidade, um filho, uma filha, mas tem uma estratégia de você chegar para que você chame a atenção. Então, meus queridos, minhas queridas, nesse dia eu quero te falar, tudo nós temos que usar estratégia, temos que ter metas e, acima de tudo, mudar a nossa mentalidade. Porque se Ruth não tivesse mudado a mentalidade dela, de falar assim, ei, como órfã, eu vou embora, eu vou, vida que segue. Mas a mentalidade de Ruth de ter ficado com Noemi, porque ela já estava pensando, já tinha projetos na mente dela, ela só não sabia como. Mas como ela ficou com uma pessoa experiente, Noemi foi e explicou para ela, faz assim, assim, assim. E quando ela ouviu o conselho de Noemi, e ela já tinha tomado a decisão de ficar com ela fez tudo direitinho, teve a sua estratégia formada, conciliamento, foi lá e fez. E chamou a atenção de Boaz. E com o tempo, o que aconteceu?
Todo mundo, alguns conhecem a história. Boaz achou graça em Ruth e casou com ela. E a vida de Ruth mudou totalmente o quadro da sua história por causa de uma decisão. E se Ruth não tivesse tomado a decisão de ficar com Noemi? Porque quando ela casa com Boaz, até a vida de Noemi muda. Então, o que você tem feito? Quais as decisões que você tem tomado para mudar a sua realidade, para mudar a realidade do seu casamento, a realidade lá no seu trabalho, a realidade na vida dos seus filhos, a realidade na área dos seus amigos, no ambiente de amizades? O que você tem feito? Quais as decisões que você tem tomado para que você encontre esse Boaz, que talvez seja uma porta de emprego, uma promoção, que talvez seja a mudança do seu casamento que não está legal? Entende? Mas você tem a certeza que a decisão que você tomar hoje vai ser uma mudança, primeiramente, de mentalidade. Porque quando nós mudamos a nossa mentalidade, a mudança começa em quem? Em mim primeiro. Esther Maiara Lima. Beijinho. Quando nós tomamos a decisão e nossa mentalidade, veja bem, com a transformação, a mudança começa dentro de nós. Porque quando eu começo a mudar minha mentalidade e que tudo vai dar certo, que não tem gigante maior que o meu Deus, não existe nada, não existe barreira que possa impedir eu chegar aonde eu quero chegar, nada vai mudar a minha mentalidade, a minha decisão, eu vou ver a realização das decisões a qual eu tomo, direcionada por Deus. Porque aqui Ruth tomou a decisão e foi direcionada por Noemi. Faz assim, assim, assim. E ela foi lá e fez. Agora imagine você tomando uma decisão. Deus olhou para você e falou assim: ela tem coragem, ele tem coragem. Você com a mentalidade de dizer: eu posso, eu vou conseguir, porque não tem nada que vai me paralisar para mim alcançar os meus objetivos. Porque alguém que vai me aconselhar, seja humanamente falando, que seja uma pessoa mais, experiente que você dentro daquela área, ou não, mas ela consegue enxergar melhor que você, as portas começam a se abrir. Porque diante disso tudo você vai colocar quem? Deus. Você vai falar com toda a coragem: eu, Senhor, eu quero essa decisão que eu tomei. Vai na minha frente, vem comigo. Vem junto comigo. Porque na hora certa o Senhor vai me mostrar o que eu tenho que fazer. Foi o que aconteceu com Ruth. Ela foi trabalhando, voltava para casa, foi. Chegou um momento que o Noemi foi assim: peraí, é Boaz que está lá. É Boaz que é dono daquelas terras. Põe o seu melhor vestido, o seu melhor perfume, deita aos seus pés. Isso era tradição. Quando ele acordar de manhã, ele vai ver que você está lá nos pés dele.
Só que hoje nós podemos estar aos pés de quem? Aos pés de Cristo, aos pés da cruz. E a cruz já está vazia, é sinal de que nós vencemos. Porque se o Senhor Jesus venceu a morte lá na cruz do Calvário, quando nós olhamos em direção à cruz, nós já temos a resposta de tudo aquilo que nós vamos ter. Porque quando nós olhamos para a cruz e vemos que ela está vazia, nós temos a certeza daquilo que nós decidimos ser ou fazer pelo amor que o Senhor Jesus já cumpriu lá na cruz, o sacrifício. Por isso que é importante tomar a decisão certa, tomar a decisão sem medo. Ah, mas se der errado, já deu. No momento que você tomar uma decisão e você falar, e se der errado? Tome a decisão sem ter medo. Tome a decisão com a mentalidade que se não der certo, não é porque deu errado, mas porque talvez há algo maior que é para você. Que você vai só o quê? Não vai ficar frustrado, não fique frustrado. Vai servir de experiência, você vai parar, você vai se recolher e vai parar assim, aonde foi que deu errado? Por que deu errado? Qual foi a brecha que deu errado? Aonde que eu dei a brecha? Porque se a gente fica se lamentando, deu errado. Ai, por que eu fui tomar essa decisão? Ai, que eu fiquei todo enrolado agora. Fiquei todo enrolado agora. Ai, que o fulano vai pensar? Que ciclano? Ninguém vai pensar nada. Quem tem que pensar é você. Não foi você que decidiu ir? Você foi corajoso. E quando você muda a sua mentalidade de fracassado, de uma mentalidade de escassez, de uma mentalidade fraca, pequena, tudo que você vai ter vai ser pequeno. Se você tem uma mentalidade fraca, você nunca vai ser forte para conquistar aquilo que você tem que conquistar. Porque, meus amados, minhas amadas, enquanto a eternidade não chega, nós sabemos que Jesus está voltando. Nós podemos ver, nem todo mundo vê, mas nós temos que ver como que está o mundo, como que está a nossa moeda, como que está a inflação, como o governo pode mexer em várias coisas ocultamente, quando vê já aconteceu, já está acontecendo. Mas nós não temos que nos preocupar com isso. Nós temos que nos preocupar de viver o melhor dessa terra. Mais, missionário, não tem mais de melhor de viver aqui na terra. A terra já era. O mundo já é do maligno, não tem mais nada que preste. Quando você fala que no mundo não tem nada que preste, você está onde? Você está no mundo. E quando você fala que não tem nada que preste no mundo, você está no meio. Então você também não presta. Está entendendo? Então, no momento que tem pessoas, a Bíblia diz que ainda tem os remanescentes, ainda tem pessoas que crê que pode viver ainda um melhor. Quando nós juntamos com essas pessoas que têm essa mentalidade, que enquanto a eternidade não chega, enquanto a trombeta não tocou, para mim, para você talvez não vai tocar nos ares e a igreja subir, todo mundo tem uma senha na mão. Enquanto isso, viva o melhor, tome a decisão. A decisão está nas suas mãos. Só basta você falar, porque aqui Ruth não falou, eu quero, Noemi,
eu vou lá, sogra. Não, ela só falou, aonde tu for, eu irei. E isso você pode falar com Deus. Isso você pode falar com alguém que quer ver o seu bem, quer alavancar sua carreira, quer alavancar sua vida para frente, vai. Que vai te mostrar o caminho. Você vai chamar Deus porque você já abriu a sua mentalidade. Porque quando você pensa no negativo, a nossa mentalidade, né, o nosso cérebro, a nossa consciência, ela é treinada por um negativo. Então sempre se a gente deixar, não treinar nossa mente por positivo, a gente só vai enxergar coisas negativas. Só vai viver murmurando, só vai viver reclamando, só vai ver coisas dando errado. A gente nunca vai conseguir ver as coisas dando certo. Mas quando é que vai dar certo? Continue lutando que vai chegar. Você vai chegar lá na linha de chegada, onde você quer. Mas para isso tem que ter estratégia. Não é de qualquer jeito eu vou lá e... Não. Só que nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Então, quando nós tomamos a decisão de fazer, de ser, de criar alguma coisa, de comprar, você vai usar a sua fé. Muitas das vezes, vou te dar um exemplo. Você quer fazer uma faculdade, mas você precisa do carro. Ou você tem que trabalhar numa certa distância, né? Você foi chamado pela sua própria empresa para estar em outro lugar, mais longe. E você também precisa do carro. Aí você vai falar assim, não, a prioridade é o emprego, a prioridade é a faculdade, é o curso. Mas você não precisa do carro também? Então a sua decisão que você tomou, vendo qual é a sua prioridade, a outra vai ser pela fé. Não, se eu dou prioridade à minha faculdade, mas eu quero ir de carro para a faculdade. Mas como eu vou comprar um carro se eu não tenho valor, não tenho dinheiro, não tenho a entrada? Como que eu vou fazer? É pela fé. Você não vive por vista, você vive pela fé. Ah, mas aí é meter os pés pelas mãos. Não, é fé. É fé. Porque se você ficar sempre olhando que eu não tenho, hoje não tenho, hoje não tenho, hoje não tenho, você nunca vai ter. Mas quando você toma a decisão de ir lá e fazer, a provisão aparece, o dinheiro aparece. Quando você toma a decisão de um médico em se cuidar do seu corpo físico, cuidar do seu emocional, você vai ver como que tudo muda. Só que as pessoas hoje, para tomar a decisão, gente, tem gente que falou assim, quando o ano acabar, a partir de janeiro, eu vou fazer isso, isso, isso. Às vezes fez até uma lista. O ano está acabando. Pega a sua lista aí, vê o que você fez. Você conseguiu realizar alguma coisa dessa lista? Ou você procrastinou 10 meses? Entendeu? Mas hoje eu venho te dizer que o ano ainda não acabou.
Ah, mas se eu não fiz em 10 meses, eu não vou conseguir em 2. Por que não? Você já está dizendo que é devido ao tempo maior que você perdeu, você não pode conseguir em 2 meses. Talvez não, mas você pelo menos vai começar. Você vai começar, porque quem quer faz, quem não quer inventa desculpa. Muita gente conhece essa frase, e essa frase é verdadeira. Quem quer faz, quem não quer inventa desculpa, inventa obstáculo. No momento que você começa com o que você tem, o que você tem aí na sua mão? O que você tem? Ah, eu não tenho nada. Começa do zero. Deus proverá. Deus vai mandar provisão. Dá o primeiro passo que Deus coloca o chão. Meus queridos, eu já passei tanta coisa zerada. E falava assim, Deus proverá. E Ele mandava a provisão. Quantas vezes a pessoa te vê sorrindo, me vê sorrindo, nossa, eu queria ser igual a missionária Márcia. Feliz da vida. Só vive sorrindo, alegre, tudo bem. Ah, eu quero chegar onde ela chegou, eu quero ter o que ela tem. Mas você vai passar o que eu passei para chegar onde eu cheguei. Você vai abrir mão, você vai renunciar a muitas coisas que eu tive que renunciar. Ninguém é santo, meu irmão. Ninguém é santa, minha irmã. Nós temos nossas falhas, nós temos nosso tempo, nossa hora de fraqueza. Mas o problema é não desistir, é continuar crendo no Deus do impossível. Desculpa, é tomar decisão sem olhar para trás. Porque se você tomar uma decisão radical e olhar para trás, você vai, meu Deus, o que eu fui fazer? E agora? Não tem mais volta. Mas quando você toma a decisão consciente que pode acertar ou não, aí você já está blindado. Porque você tem a mentalidade e a fé que vai dar certo. Mas de repente você vai ter que passar por uma batalha, por uma luta, e não vai acontecer do jeito que talvez você queria que acontecesse. Aí você vai se frustrar por quê? Então Ruth não pensou 2 vezes. Ruth poderia ter falado, eu, Noemi, deita lá, tomar banho, deita lá nos pés de Boaz. O que ele vai pensar quando acordar? Mas Noemi sabia o que ela estava falando. Noemi sabia o que ela estava aconselhando para Ruth. Como Ruth já tinha tomado a decisão de ficar com ela, por que não ouvir o seu conselho? E o que te impede hoje de ouvir a voz de Deus? Fala comigo. O que tem te impedido de você tomar uma grande decisão na sua vida, mas você tem medo de o que Deus vai pensar, o que Deus vai falar, ou o que Deus vai mandar eu fazer? Hã? Muitas coisas nós que dificultamos. As pessoas olham e quem olha pra gente, cristão, evangélico, você é louco, é louca. Não
sabe o que está fazendo. Mas para o mundo nós somos mesmo, como Paulo falou. As coisas loucas deste mundo deixam os sábios, deixa todo mundo mais louco do que acha que a gente é louco. Porque nós fazemos e entendemos que Deus está no negócio. Você já pensou se Elias olhou e falou assim: o que? Jezabel está matando os profetas tudo? Eu vou picar mula. Fui. Ele nem esperou para ver se ainda tinha profeta. Ele foi e se escondeu. O que tem feito você se esconder dentro da caverna? Se ainda existem pessoas que estão lutando. Ele falou: Elias, o que você está fazendo aí? Não, que Jezabel quer me matar, porque ela matou todo mundo, sabe? Então eu não estou a fim de morrer, não. Que é isso, irmãs? Tem 7.000 profetas ainda vivos. Tu está fazendo o quê? Sai da caverna, meu filho. Então nessa tarde a decisão é sua de sair da caverna. A decisão, o poder da decisão está nas tuas mãos. A escolha está nas suas mãos de ser feliz, de ter uma mentalidade grande, de ter uma mentalidade que você vai para o céu, de ter a mentalidade de ter certeza da tua salvação, de ter a mentalidade de saber que aonde você for vai ter pessoas problemáticas, vai ter pessoas que vai te perseguir, vai ter pessoas que não vai com a sua cara, vai ter pessoas que vai querer implicar com você sem você ter feito nada, mas são pessoas doentes emocionalmente, pessoas muitas das vezes sem caráter, pessoas muitas das vezes nem ela sabe quem ela é. Dá raiva? Dá. Porque lidar com pessoas é difícil. Lidar com gente, queridos, é difícil. Porque muitas pessoas estão deixando de adotar crianças que estão lá no orfanato, esperando por um pai, por uma mãe, por uma família. Ou até nós vemos na rua, né, muitas das vezes, mulheres, né, viciadas lá com a barriga pequenininha, porque não desenvolve, né, não ganha peso. Para onde que vai essa criança se ela não abortar antes? Vai para um orfanato. E essa criança fica esperando uma família. Só que as pessoas estão tão desacreditadas com o ser humano que a maioria das pessoas estão preferindo ter pets. Cachorro, gato, tartaruga, passarinho, porque fala melhor lidar com bicho do que com gente. Gente, a gente é um bicho também, sabia? Nós somos animais também, só que animais racionais. Vai ser difícil porque ninguém tem o mesmo pensamento. Não pense que você tem o mesmo pensamento que o meu, que eu vou ter igual o seu, que o seu marido vai ter o mesmo pensamento que o seu, que você vai ter o mesmo dele. Não, são pensamentos diferentes, mas que convivendo, vivendo em harmonia, se comunicando, se dialogando, chega-se a um consenso. Você está lá no seu trabalho, a pessoa está te perseguindo, está isso, está aquilo, e você, em vez de falar, não é fofoca, vai lá, chama seu coordenador, chama lá o seu gerente, chama o seu supervisor, põe tudo em pratos limpos, porque quanto mais você vai deixando, vai virando uma bola de neve. Quando você querer resolver, vai ser como uma metralhadora, você vai querer falar tudo ao mesmo tempo, uma coisa que era para ser resolvida. E um dia você deixou passar um mês, 2 meses, um ano. É quando você está, o seu limite já passou.
tudo está te incomodando e você fala assim, agora eu tenho que falar. Só que você, em vez de pegar uma coisa de cada vez, as prioridades, e falar, você vai chamar a pessoa para conversa e vai igual a metralhadora. Vai misturar os assuntos tudo, que às vezes nem a pessoa está lembrando mais. Então, como que você tem se comunicado? A comunicação não é chegar e você falar com a pessoa. A comunicação é o quê? É você saber que o que você falou, a pessoa entendeu. O que você dialogou com a pessoa, o outro entendeu. Não é sair, mas eu dialoguei, eu conversei com ela, conversei com ele, falei, olhou pra minha cara, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Porque se você metralhou, você não deu tempo dele se defender, dela se defender, dela ou ele se preparar emocionalmente para entender o que você quer falar. Então, comunicação, diálogo, é simplesmente você falar o que está te incomodando, ou o que você quer fazer, ou um projeto, você quer mostrar para alguém que você ama, né? Vamos fazer assim, vamos. E você saber que a pessoa entendeu o que você quis falar naquele diálogo, o que você quis transmitir com aquelas palavras. Deu para entender? Foi o que aconteceu com o Ruth. Quando o Ruth falou, eu vou aonde tu for, aonde você dormir, aonde você pousar, aonde você morar, eu vou ficar, eu vou morar. E o teu Deus, a parte melhor de tudo, o teu Deus será o meu Deus. E o que você tem colocado na mão de Deus? O que você tem falado no seu cantinho aí, no seu quarto de guerra? Porque a decisão aqui Ruth tomou com Noemi. Mas quando nós vamos tomar a decisão, quando ela falou, seu Deus será o meu Deus, foi a melhor decisão que ela teve. E por ela tomar uma grande decisão, ela se casa com Boaz, passa a ter posses, e ela ainda entra na árvore genealógica do Senhor Jesus. Olha que bênção. E nós fazemos parte desse meio, nós fazemos parte dessa família. Então, qual é a decisão que você tem que tomar hoje? É perdoar, é ser grato, é falar com Deus. Deus, tu és maravilhoso, tu é lindo. Às vezes está tudo tão difícil, mas o Senhor tem cuidado de mim. Em nenhum momento o Senhor deixou de cuidar de mim. Por momentos mais difíceis que eu passei, se eu for olhar, Deus, o Senhor cuidou e cuida de mim. No momento em que eu chorei sozinho, sozinha, no momento em que eu reclamei na minha mente, o Senhor estava lá. Ninguém sabia. Mas quando eu olhei, eu vi o caminho aberto, porque eu tomei a decisão de saber que tudo que eu vou fazer, eu tenho alguém que vai validar as minhas decisões. Lógico, se a sua decisão, tudo que você for fazer aqui na terra, seja para que o nome de Deus seja glorificado na tua vida e na vida das pessoas.
Eu não estou aqui falando teologia da prosperidade. Eu queria ser rico. Mas aí você vai parar, por que eu quero ser rico? Por que eu quero ter bens? Por que eu quero uma vida boa? Se você parar e falar assim, eu quero ter uma vida boa, eu queria ter dinheiro, porque para mim também, né, ter uma vida boa, uma vida estruturada, para dar do melhor para os meus filhos, meu marido e eu termos tempo com qualidade, comprar isso, comprar aquilo, mas eu quero ter dinheiro para ajudar aquelas pessoas que precisam. Se alguém chegar perto de mim pedindo um valor, eu tenho, pedindo alguma coisa, eu vou lá, posso comprar, eu posso ir lá dar uma cesta básica, um gás, pagar uma luz, pegar aquela receita que o médico passou, que o remédio não tem no SUS, e às vezes o remédio é 100 e pouco, 200 e pouco, e a pessoa não pode ficar sem aquela medicação, e eu pegar a receita e ir lá comprar para ela. Eu quero ser assim, Senhor, porque eu também quero abençoar pessoas. Eu quero abençoar minha família, quero abençoar meus filhos, quero abençoar as pessoas que estão perto de mim, mas eu também quero abençoar até mesmo pessoas de outros países. Já me viram na Angola? Por que não? Eu vou duvidar por quê? Cabe a mim, para que se cumpra, tirar o passaporte, né? Já para lá, já é África, aí tem que tirar o visto. Por que não? Se Deus achar que eu tenho que ir lá, porque eu já recebi convite para ir lá. E Deus vai mandar, se é para mim ir lá, Deus vai mandar a provisão, mas aí eu tenho que tomar a decisão. Eu quero ir, mas para mim eu tenho que fazer o que primeiro? Tirar o passaporte. Deus não vai lá, né, e vai tirar para mim. Deus não vai lá no consulado e vai resolver lá para mim. Não, não é assim. Tem coisas que eu tenho que fazer para chegar ao nível que eu quero e chegar ao nível que Deus quer. Será que Deus quer coisas pequenas para os servos dele, os filhos dele? A Bíblia mesmo diz que se o filho pedir pão para um pai ou para uma mãe, ele vai dar uma pedra? Não. Agora imagine Deus, nós somos filhos, filhas, amadas, achando que não é, a gente pedindo alguma coisa a Deus, Ele vai dar o melhor. No momento eu que fizer a minha parte, eu tenho que fazer a minha parte. Então vamos nesse dia aprender a tomar decisões significativas para o nosso futuro, para a gente viver hoje sem ansiedade. Basta o seu dia, o seu mal. Vamos viver hoje. Vamos esquecer do ontem. Não que você vai ter amnésia e não vai lembrar nem o que você comeu, né? Que a gente brinca assim, não lembro nem o que comi ontem. Mas é lembrar sem sentir dor. Lembrar para ser testemunho e experiência para aquela pessoa que talvez esteja passando pelo mesmo problema. Você fala assim, isso aí, ó, foi doído pra caramba, mas eu tô aqui de pé, não tô, você também vai estar. Se Deus me sustentou naquele dia, naquela situação, Deus também vai te sustentar. Porque eu acreditei que eu não estava sozinha. Por mais que eu olhasse para um lado, para o outro, não via ninguém. Quem eu achava amigo foi embora. Quem foi, se mandou meter o pé. Mas alguém não me deixou sozinho. Quando eu pensava que eu estava caída, Ele me carregava no colo.
Então você vai lembrar, não vai entrar em quadro depressivo, não vai ficar deprimido, porque quando você vai lembrar, vai ter a cicatriz, aí você vai ver, essa cicatriz foi por causa disso. Mas a cicatriz ela já fechou, ela só é uma marca para você saber, eu venci. Sabe por quê? Quando Jesus morreu, ele ressuscitou, o que ele disse para Tomé? O Senhor Jesus tinha as cicatrizes da cruz para provar que ele era o Redentor e que ressuscitou. Falou: Tomé, vem cá, cutuca aqui minhas mãos, a cicatriz dos pregos na cruz. Jesus podia ter ressuscitado, como a Bíblia diz que quando a gente ressuscitar, nós vamos ter um corpo glorificado, aquele que não anda vai andar, aquele que é cego vai enxergar. Jesus ressuscitou com as cicatrizes, para que Tomé entendesse: sou eu, Tomé. Então você tem cicatriz dentro de você, que quando você olhar, você vai falar: caramba, foi uma facada. Sangrei, pensei até que eu ia morrer. Mas não morreu, você está aí, você está vivo. E pode levar essa vida para as pessoas que já não têm mais ânimo para viver. Já desanimou de tudo. E você está assim: eu estou de pé. Eu estou de pé, porque o meu foco é Deus. O meu foco é olhar para o Senhor Jesus. E o meu foco é entender que o Espírito que em mim habita tem zelado pela minha vida e tem me chamado mais que vencedor. Então pense nisso, medite nessas palavras, mude a sua mentalidade, porque quando você muda a sua mentalidade, você consegue entender muitas coisas. Porque às vezes a gente escuta as pessoas e falamos assim: eu não entendi nada e nem aonde ela quer chegar. Por quê? Porque a sua mentalidade está fechada. Mas quando você deixa a sua mentalidade expandir com a glória de Deus, com o poder do Espírito Santo de Deus, você vai ter poder para tomar qualquer tipo de decisão. E com a tua decisão, com estratégias, que Deus vai te mostrar assim: ó, faz assim, faz assim. Às vezes você está deitado, descansando, aí não vem algo assim na sua mente, aí você fala: caramba, eu estou pensando. Não, levanta correndo e põe no papel. Deixa sempre um papel em vista, com uma caneta, um lápis. Porque quando algo vier na sua mente, às vezes você não está nem pensando. Ou escreve. Porque dali você vai montar a sua estratégia para chegar onde você quer chegar. Porque quando a gente não escreve, até sonha, às vezes sonhou, que sonho estranho, escreve. Pede discernimento a Deus sobre aquele sonho. Deus vai te dar. Pede a Ele o dom do discernimento. Porque quando a gente não escreve, nós temos 85%, tá? Isso é ciência, de esquecer o que foi falado nessa live. Se você não compartilhar, você só tentar falar para a pessoa mais tarde ou amanhã, 85% do que eu falei você já vai esquecer. Agora, quando você compartilha, porque é uma live inteira, ela vai ficar gravada. Quando você quiser lembrar de alguma coisa, aprender alguma coisa, você pode voltar lá e ouvir novamente. Ou você sabe que tem pessoas que têm que tomar decisões mesmo definitivas, manda para essa pessoa. Mostra para ela que não tem que ter medo. O poder da decisão abre muitas portas.
Porque quando eu tomo a decisão com a razão, junto com o meu emocional, com o sentimento de certeza, com o sentimento de esperança, com o sentimento de que vai acontecer, isso é fé. Então, tudo que você for tomar decisão, tome acreditando, tendo fé. Você viva por vista, vai dar errado. Então, você não vai viver por vista a partir de hoje. Você vai viver pela fé. Faça como Ruth. Eu queria ir. Não. Você não queria nada. Você vai. Noemi, aonde tu fores, Ruth 1,16. Aonde tu fores, eu irei. Aonde tu pousares, eu pousarei. Ou seja, onde você morar, onde você dormir, eu dormirei, eu pousarei. E o seu Deus será o meu Deus a partir de agora. E Deus é lindo. Ele é lindo. A bondade de Deus supera todos os obstáculos. Quando nós nos arrependemos, como Davi, quando a gente faz muitas das coisas e entristece o Espírito Santo de Deus, e nós decidimos ir diante dele com um espírito aquebrantado, contrito diante dele. Então que Deus continue, que o Espírito Santo de Deus continue te ensinando, continue te fazendo forte, continue te ensinando a mudar a sua mentalidade e ver os seus projetos. Você não veio para o mundo à toa, viver por viver, não. Você veio para um propósito. Só falta você saber qual é o propósito. Procura que você vai achar. E vai. Só vai. Seja em rio, vai. Vai ter pedra no caminho, vai ter galho, vai ter muita coisa. O rio, ele desvia, ele passa por cima até chegar no mar. Então vai, não deixe ninguém te prender. Quem fica preso, você não é represa, que de vez em quando tem que abrir as comportas quando está muito cheio para poder as águas sair. Não, você é rio, você flui. Então deixa o Espírito Santo fluir na sua vida com as suas decisões. Seja estrategista. Não tenha medo. Não um medo excessivo, porque medo todo mundo tem, né? Que não deixa alerta para qualquer tipo de perigo, mas não um medo que faz você paralisar e não vou tomar essa decisão que vai dar errado. Não deixe esse tipo de medo te paralisar, porque o seu Deus é o meu Deus, e o meu Deus, você quer que seja o seu? Vem comigo e seja livre. Que o Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que seja semana de resposta positiva, respostas que vai vir do trono de Deus para a sua vida, porque Ele conhece o seu pensamento, o seu deitar e o seu levantar. Então seja grato a Deus por tudo e continue adorando, que você vai ver que grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Sinta-se abraçado pelo Espírito Santo de Deus.